Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de mecânica clássica, né? Hoje a gente vai iniciar um tópico novo de nosso conteúdo e oficialmente a gente já saiu anteriormente, né? Mas agora vai ser oficial. Nós sairmos do formalismo newtoniano e vamos dar início aos outros formalismos da mecânica clássica, certo? Não sei se vocês lembram de nossas primeiras aulas, mas este formalismo que a gente vai ver hoje e o próximo que veremos também são formalismos que foram formulados, idealizados por matemáticos, né? O Lagrange e o Hamilton. Sou péssima para falar Hamilton, não sei porquê. E a gente vai dar início hoje a um dos primeiros desse formalismo, que é o formalismo lagrangiano. A gente viu nas aulas anteriores que para entendermos o formalismo lagrangiano era necessário que a gente compreendesse o cálculo variacional e ele vai ser a nossa base para o formalismo lagrangiano que nós iremos iniciar no dia de hoje. Ok, pessoal? Bom, qual a diferença? Deixa eu mudar aqui de tela para nós. Qual a diferença entre esses novos formalismos e o formalismo newtoniano já estudado? Bom, no formalismo newtoniano, né, que nós já estudamos até o momento e sabemos desde o começo de nossa vida acadêmica, né, o movimento da partícula, ele em um sistema de referencial inercial, ele é descrito pelas leis de Newton, né? Assim, para resolver um dado problema, a gente precisava conhecer e entender o que eram as forças, né? E que atuavam sobre as partículas, né? E as quantidades envolvidas na formulação newtoniana, elas eram essencialmente, né, quantidades vetoriais, ok? Essa informação é uma informação muito importante nesse primeiro momento, tá? Bom, já as formulações que estudaremos daqui por diante, né, elas são completamente equivalentes às de Newton, tá? Mas elas fornecem soluções drasticamente mais simples. A gente pode achar que é complicado, porque a gente não está acostumado a trabalhar com elas, mas elas são mais simples e são também ponto de partida para muitos desenvolvimentos modernos que a gente vê hoje em dia, certo? Bom, claro que esta não é só o tipo de grandeza, né? Os vetores não são os últimos tipos de grandeza que vão distinguir esses dois formalismos, esses três formalismos. Cada formulação possui características peculiares que vão tornar adequada dependendo do sistema que está em jogo, certo? Mas, a grosso modo, nesse primeiro momento, eu quero que vocês entendam que a mecânica vetorial é a mecânica de Newton e a mecânica analítica é a mecânica de Lagrange e Hamilton, certo? Outra coisa importante é que esses dois tipos de mecânica, elas correspondem à mecânica clássica. Então, a gente tem mania de achar que a mecânica clássica é só a mecânica vetorial. Não. Ela engloba também a mecânica analítica. Então, gente, a partir de agora, as leis de Newton, elas não serão mais o ponto de partida, tá? Para a resolução de nossos exercícios. Vocês podem dar tchau para as leis de Newton, tá? Elas agora vão dar lugar a algo mais geral, tá? Que a gente vai chamar de princípio de Hamilton, certo? Vamos lá se vai o princípio de Hamilton, certo? E ele vai ser daqui por diante a nossa base, tá? No entanto, antes da gente chegar no princípio de Hamilton, a gente vai ter que fazer uma introdução, tá? Mais precisamente, a gente vai ter que falar sobre graus de liberdade, vínculos e coordenadas generalizadas. Isso é a base para que a gente consiga compreender o princípio de Hamilton, certo? Eu até me lembro de uma situação interessante, assim, que eu peguei uma vez uma turma em andamento e a gente tinha que
falar, começava, né, como eu peguei ali em andamento, ela começava no formalismo lagrangiano, e a pessoa lá no início ela não tinha compreendido o que eram as coordenadas generalizadas. E sem ela tu não consegue resolver. É bem simples na realidade, vocês vão concordar comigo no futuro, que é bem simples trabalhar com o formalismo lagrangiano. Só que se a gente não entende essa parte inicial, a gente não consegue fazer os cálculos e compreender o final. Então eu me lembro que quando a menina entendeu o que eram as coordenadas generalizadas, ela disse, nossa, é isso as coordenadas? E daí, depois disso, ela conseguiu compreender o que a gente ia resolver e como a gente ia resolver, né? Então, essa introdução, ela é bem importante para o que vem a seguir, ok? Bom, vamos lá. Para a gente começar, quero que vocês imaginem uma partícula em movimento, pode ser uma partícula qualquer no espaço, tal como essa bolinha, ok? Posso perguntar para vocês o seguinte: quantos graus de liberdade essa partícula vai possuir? Tá? O que seriam esses graus de liberdade? Deixa eu voltar ali. O que seriam esses graus de liberdade? Deixa eu voltar para a bolinha. Tá? Bom, essa partícula, gente, ela vai possuir quantas possibilidades de movimento? Bom, até o momento, né, a gente conhece o movimento em 3 dimensões. Logo, vão existir 3 graus de liberdade, que são essas possibilidades de movimento nas 3 dimensões do espaço em que vivemos. Tá? Vamos agora imaginar o seguinte, que a gente não tenha uma partícula no espaço, mas que a gente tenha 2 partículas no espaço, tal como mostrado nessa figura. Tá? Nesse caso, gente, a gente vai ter que levar em conta que a bolinha azul, ela vai ter graus de liberdade dela e a amarela também. Então, nesse caso, nós teremos 6 graus de liberdade. 3 da bolinha azul e 3 da bolinha amarela. Ou seja, o sistema das 2 partículas precisa de suas coordenadas para sua descrição, desde que não tenha ligação entre elas, ok? Mas vamos imaginar que a gente tenha 2 partículas e que elas estejam ligadas por uma haste, como nessa situação. Neste caso, o sistema não vai possuir 6 graus de liberdade, porque vai existir um vínculo. Olha o nosso próximo termo. Vai existir um vínculo entre essas 2 partículas, certo? Nesse caso, então, não temos uma situação de 6 graus de liberdade, graças a este vínculo. Consideremos, gente, particularmente essas 2 partículas que estão ligadas por uma haste rígida. Nesse caso, como a gente já comentou, o sistema não possui 6 graus de liberdade, porque existe um vínculo entre as 2 partículas, que é essa haste, né? E que matematicamente, vamos colocar aqui do ladinho, pode ser representado por uma expressão matemática, tá? Que será, vamos colocar a expressão matemática aqui, L, né, igual a relação entre x1 menos x2 mais a relação entre y1 e y2 mais a relação que existe entre Z1 e Z2, tá? Onde L aqui representa o comprimento da haste, né? E esse x1, y1, Z1 e etc. representam as coordenadas das partículas, ok? Bom, nós poderíamos também, alternativamente, localizar esse sistema
usando 5 coordenadas, certo? Independentes. O mesmo número de graus de liberdade, tá? Podendo ser, por exemplo, né, composto essas 5 coordenadas por x1, né, vamos colocar assim, por x1, y1 e z1, e também por mais 2 ângulos para a localização da partícula 2 em relação à partícula 1. Então, vou colocar aqui mais 2 ângulos. E isso comporia, né, as coordenadas deste sistema partículas haste. Certo? Bom, aqui a gente acabou de ver que a gente tem 2 partículas ligadas por uma haste. E se nós tivermos um corpo rígido, o que vai acontecer? Tá, como esse aqui. O que vai acontecer com o valor das coordenadas? Quantas coordenadas, né, nós teremos? Bom, um corpo rígido, né, que é um sistema cuja distância entre 2 partículas quaisquer é uma constante, ele vai possuir 6 graus de liberdade. Então, são 6 graus de liberdade, tá? Portanto, são necessários 6 coordenadas generalizadas para sua localização, tá? Essas coordenadas podem ser, por exemplo, vou colocar assim, x, y e z, são 3, mais essas aqui servem, né, para localização de um ponto qualquer desse ponto rígido, e mais 3 ângulos, que pode ser o θ, pode ser o φ, pode ser o sigma. E essas vão servir para orientação do corpo rígido em relação a um ponto. No caso, o corpo rígido, essas 6 coordenadas, elas são suficientes para a localização do corpo no espaço, tá? Genericamente, gente, essas 6 coordenadas ou quaisquer outras 6 são representadas genericamente por quantidades QI, tá? Sendo que esse QI, o I pode ser de 1 até 6, como neste caso específico aqui, tá? Como QI não representa, né, pode ser qualquer grandeza, tá? Elas são chamadas de coordenadas generalizadas. Por isso o termo, tá, gente? Coordenadas generalizadas. Porque elas podem representar quaisquer grandeza física, tá? Essas coordenadas, elas não precisam necessariamente ser ângulos e comprimentos, como a gente colocou aqui, isso é importante dizer. Elas também podem ser amplitudes, se a gente tiver uma série de Fourier, por exemplo, tá? O espaço formado pelas coordenadas generalizadas, ele é chamado de espaço de configuração, e as derivadas primeiras, né, o Q ponto, certo? Que são as derivadas primeiras em relação ao tempo, vão receber o nome de velocidades generalizadas, certo? Vamos entender o que seria o princípio de Hamilton, que é a base desse nosso formalismo, tá? Para isso, vamos imaginar um certo sistema caracterizado por N coordenadas generalizadas, independentes entre si ou não,
tá? Aí vamos imaginar a seguinte situação. A configuração desse sistema num certo instante T1 é dada pelos valores das n coordenadas e das n velocidades neste instante T1, né? Que seriam os momentos generalizados. Conforme o tempo vai passando, né, o sistema vai evoluindo e, consequentemente, a configuração vai mudando, até chegar no instante T2, onde a configuração provavelmente vai ser outra. Tá? Neste caso, se estivéssemos falando de uma formulação newtoniana, nós aplicaríamos a segunda lei de Newton para determinarmos o que aconteceu nesse instante T2. Agora a gente não vai usar a segunda lei de Newton. Nós vamos usar o princípio de Hamilton. Vejamos o que vem a ser esse princípio. A gente primeiro caracteriza esse sistema por uma certa função que eu vou chamar de L, certo? Mais tarde a gente vai falar sobre essa função. E essa função L, ela depende de n coordenadas e n velocidades generalizadas, podendo depender também do tempo, tá? Então, se a gente fosse escrever o que acontece com esse L, ela teria essa carinha, tá? Esse L depende de n coordenadas generalizadas, né? Tanto faz o número. Ela depende de n velocidades generalizadas, certo? Um Qn ponto. E ela também depende do tempo, tá? Para não escrever tudo isso compactamente, a gente pode dizer que L é uma função que depende de Q, coordenada generalizada, depende de Q ponto, de uma velocidade generalizada e depende do tempo, tá? Essa expressão, gente, tá? Ela é chamada de Lagrangiana, certo? E ao integrarmos essa equação em relação ao tempo, a equação formada será a ação. E nós podemos escrever essa ação a partir da equação I, né, variando de um tempo 2 até um tempo 1, né, dessa função L, que varia em Q ponto e em T dt, certo? O princípio de Hamilton, gente, ele também é chamado de mínima ação, certo? E ele diz o seguinte, que a evolução de um sistema de uma configuração 1 para a configuração 2 é tal que a ação é um mínimo. Por isso que a gente está trabalhando com cálculo, que a gente trabalhou, né, com cálculo variacional, porque ele trabalha sempre com a mínima ação. A partir dessa equação, e pelo que vimos no cálculo variacional, e efetuando a variação dessa equação, nós teremos que o ΔI é igual a uma variação de T1 até T2, né, do somatório, né, dessa lagrangiana, que vai ter essa cara, ΔL. QI, delta não, né? Variação de L em relação a QI, delta QI,
mais a derivada parcial de L em relação a QI ponto delta QI ponto dt igual a zero, né? Bom, primeiramente é bom a gente saber que esse termo, né, delta QI, corresponde ao que lá no cálculo variacional nós chamamos de eta-x, certo? Então ela era um eta-x, certo? E este termo também é interessante a gente comentar que ele pode ser escrito da seguinte forma, né? Esse termo, ele é a derivada de delta QI em relação ao tempo, certo? Bom, se nós pegarmos só essa parte da equação, vamos colocar ela aqui, ó, só essa partezinha, deixa eu fazer com outra cor para a gente ter um destaque. Se pegarmos só essa parte da equação e reescrevê-la, né, nós teremos que a integral variando de T1 até T2 do delta L QI ponto derivada, substituindo, né, esse termo por este, quanto que dá será este termo? dt. Como é que eu resolvo esse pedaço da integral? Bom, posso fazer uma substituição por pares. Posso chamar esse termo de U e esse termo de dv, né? Aí vamos fazer aqui no cantinho a integral de U dv é U vezes V menos a integral de V dv, né? Eu acho que é U dv, acho, não tenho certeza, U dv, certo? No nosso caso, né, como estamos nos extremos, este pedaço, a equação vai ser zero. Então, na nossa integral aqui, nós teremos que, só esse pedaço, né? Então, vai ser menos a integral nos extremos, de T1 até T2, delta QI, né? Derivada em relação ao tempo, da derivada parcial de L, em relação a QI ponto, dt, né? E daí nós teremos que, se pegarmos todo esse termo novamente e reescrevê-los, delta I é a integral variando de T1 até 2 do somatório de N de delta L sobre delta QI menos a derivada em relação ao tempo da derivada parcial de QI ponto delta QI dt igual a zero. Vamos dar um destaque para essa equação. Se não houver, gente, relação de vínculo entre essas coordenadas generalizadas Q, entre esses diversos Qs que ela possa ter, né? Esses Qs eles serão independentes. E nós recairemos nessa equação, que é uma equação de Euler-Lagrange, certo?
E essa equação, ela nos dá a evolução temporal do sistema e representa para o formalismo lagrangiano o que a segunda lei de Newton representa no formalismo newtoniano, tá? E para usar essa expressão, a gente precisa conhecer quem? Vejam qual é o termo que ela tem ali. Ela tem um L, ou seja, a gente precisa conhecer a lagrangiana, certo? Do sistema. Não sabemos nada sobre essa lagrangiana até o momento, né? Apenas que ela é uma função escalar que caracteriza o sistema, tá? No próximo vídeo, a gente vai ter um pouco mais de noção do que é isso, tá? Então, até o próximo vídeo. Até mais, pessoal!